Bom dia. Todas as vezes que eu escuto esse louvor, dá vontade de falarmos sobre a cruz, né? Pois a gente às vezes perde a noção devido aos afazeres do dia a dia, as tarefas cotidianas normais que temos, do que de fato foi a cruz, né? O louvor que nós cantamos, acho que toca lá dentro de fato de nossa alma em relação a isso. Quando fala o Cordeiro foi morto, o sacrifício consumado. Aí quando diz nosso corpo, o seu corpo, no seu corpo, nosso corpo. A profundidade dessa estrofe, dessa frase, é da união com Cristo ali, essa doutrina maravilhosa. Quando a gente entende de fato que é isso, mexe com a gente e a vontade que dá de falar da cruz o tempo todo, né? Mas, amém. Irmãos, nós temos meditado, né, desde o primeiro dia sobre o que nós estamos tratando no retiro é de fato sobre a igreja de Cristo, a igreja de Deus. E no primeiro dia o irmão Marlon trouxe a questão do propósito eterno da igreja, a natureza da igreja. O Fábio ontem mostrou para a gente como essa igreja no tempo, né? O Senhor salva essa igreja, institui a igreja e mostrou muito bem e com clareza para a gente o que é a igreja militante e a igreja triunfante. E para a gente, como igreja militante, que ainda não partimos no Senhor, estamos aqui militando pela fé. Então, para a gente é de suma importância entendermos esse ponto da igreja militante, que ele colocou bem, que é o que nós chamamos de igreja visível. A igreja visível, dentro da própria igreja visível, nós vamos ter dois aspectos. Temos irmãos que se reúnem que nós nem conhecemos, lá na China, no Japão, na América, ou aqui mesmo no país, mas que sabemos que são igreja, que se reúnem e que estão militando pela mesma fé que nós, e nós nem os conhecemos. E tem a igreja militante que nós conhecemos, que é isso aqui, a igreja local, em que um conhece o outro, um tem comunhão com o outro. E a partir desse ponto, ele introduziu bem para mim a mensagem ontem, que é a questão de como que a igreja ela vai ser liderada, ela vai ser governada. O primeiro ponto é entendermos, como ele colocou ontem, que a igreja é de Deus e quem governa a igreja é o Senhor. Esse é o ponto de partida nosso e acho que o intuito principal. E a partir daí a gente vai entender algumas questões que aí eu quero fazer um apanhado com os irmãos, se der tempo, desde como o Senhor instituiu a igreja, a liderança na igreja, desde a antiga aliança. Para dar uma base para a gente entender como que hoje nós, a igreja na nova aliança, vamos funcionar. Como ele colocou ontem aqui, todo o reino, ou toda a natureza, toda a criação, todo o reino animal, o universo, tudo possui uma liderança, tudo possui um governo. O nome é reino justamente por isso, porque tem um líder que reina. Claro, o líder supremo, o rei supremo é o Senhor Jesus Cristo. É o arquiteto de todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas. Porém, quando, no sentido de organização, de liderança, de condução, quando a gente olha para o reino animal, por exemplo, uma matilha de leões, tem alguém que é o cabeça e que vai liderar, então, aquela manada, seja de búfalo, de boi, de leão, de qualquer outro animal que não ande sozinho, né? E ande em bando. E aí, a ideia, justamente, a minha tese aqui nessa manhã, é a gente pegar desde a antiga aliança e entender que o Senhor nunca deixou o seu povo sem liderança. Aleluia. Então, quando a gente pega desde o Éden, a gente já vai compreender isso em Adão. Quando ele diz, você vai governar, você vai submeter os animais, a natureza, tudo aqui vai estar sob o seu governo, inclusive a mulher que ele a deu como auxiliadora. Então, o Senhor nunca deixou nada, nada do que ele criou e que era bom, que é bom, na verdade, ele nunca deixou ao léu. Agora está criado, está instituído, agora se virem. Não, o Senhor sempre deu organização, deu cara, deu estrutura, deu
o meio como eles se moveriam, como eles viveriam e como eles, então, se submeteriam àqueles que estão no governo. Então, olhando para a igreja, que eu quero passar para os irmãos? Primeira coisa, a gente tentar definir aqui. Eu peguei essa frase, não é minha, é de Martin Lloyd Jones. Ele diz que o ministério na igreja local é o meio pelo qual o Senhor governa a igreja. Lloyd Jones e MacArthur falam a mesma coisa em relação a isso. Eu queria que vocês mantivessem isso em mente, para a gente, no decorrer de toda a mensagem, a gente lembre disso. Todas as vezes que nós falamos aqui de ministério, lembre-se, o ministério é o meio pelo qual Deus escolheu para governar o seu povo. Então tenha isso em mente e vamos tentar caminhar aqui pelas páginas das Escrituras e compreendermos algumas coisas. Então, primeiro ponto, quando a gente pensa em liderança ou quando a gente pensa em ministério, a primeira palavra que vem na nossa mente é liderança. Só que, biblicamente, quando a gente vai pegar a raiz da palavra, não tem nada a ver com isso. A gente entende que os ministros são líderes na igreja, porém, a palavra ministério ou ministro vem de diaconia. E aí, do verbo lá, diaconel, que quer dizer servir. Então, se submeter ao seu irmão e servi-lo. Então, infelizmente, nós, na nossa geração, na igreja atual, foi desvirtuada essa ideia. A ideia hoje é que o povo serve o ministério, quando, na verdade, é o contrário. Deus institui o ministério para servir ao seu povo. Aspas aqui, tá? É tipo político. Hoje, para a maioria que não entende de fato como funciona a política, nós estamos a serviço do político. Quando, na verdade, é o contrário. Nós pagamos eles e é eles que estão lá para nos servir. Entende? O ponto é que tudo foi muito invertido. E nós temos vários meios para falar o porquê disso, mas o ponto principal é a questão do pecado, que desordenou todas as coisas, tirou tudo do lugar, né? E aquele que, por exemplo, quando a gente pega o exemplo do jardim, que o homem vai governar e após a queda, a mulher vai ter dificuldade de submeter o seu esposo. Por quê? Porque o pecado tira as coisas que Deus colocou ordenadamente no lugar para que funcionasse como uma engrenagem perfeitamente. O pecado meio que tira isso do lugar. E aí a mulher agora ela vai ter dificuldade de submeter-se ao seu marido, a ponto que o Senhor tem que falar isso após a queda. Seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Isso já acontecia antes, antes da queda. Porém, agora após a queda, o Senhor reforça isso. Por quê? Porque o pecado tirou isso da mulher e tirou isso do lugar. Enfim, então por vários motivos, mas o ponto principal é pecado, ok? Então, primeiro ponto aqui é a gente entender que o ministério é o meio pelo qual o Senhor escolheu para governar o seu povo. E quando pensamos em ministério, o que vem à mente é liderança. A questão do cabeça, daquele que lidera. E, de fato, em certo sentido, está correto. Porém, o líder não vive para si próprio. O ministro ou o homem que está liderando, seja a igreja ou qualquer outro meio dentro da sociedade, pega um time de futebol e o técnico que escala o time que vai liderar o time. Se ele vive a partir das suas próprias vontades, seus próprios desejos, sem ouvir, sem olhar para o time dele está fadado ao fracasso. Da mesma maneira, o ministro da Igreja de Cristo, ele não pode ser um autocrata, chegar aqui e governar com braço de ferro, e é assim que tem que ser, e é assim que o Senhor falou, e é assim que... Não, irmão. Tem coisas que são impostas segundo a palavra de Deus, e o ministro transmite isso para a igreja. Mas tem muitas coisas. Nós vamos ver isso aqui, que a igreja precisa sentar com os ministros, decidirem juntos, conversarem juntos, ok? E aí o ministro não pode governar, né, com punho de ferro, como a gente fala. E aí, como é que funcionava isso no Antigo Testamento? O Senhor escolhe, o Marlon falou isso aqui ontem, né? Pela manhã, o Senhor escolhe um povo para si, e esse povo, na antiga aliança, é Israel, uma nação, só que, como o escritor aos Hebreus diz, aquilo da antiga aliança eram sombras de algo mais perfeito que está para se manifestar. E Cristo vem e se manifesta na nova aliança. Então pensa assim, Israel, na antiga aliança, qual é o conceito de igreja que nós temos?
não é? Eclesia, congregação dos santos, assembleia, o ajuntamento dos santos. Então pensa assim, qual era a nação ou qual era o povo que o Senhor decidiu ajuntar para si na antiga aliança? Foram os egípcios? Não. Os babilônicos? Não. Foi Israel. Então pensa em Israel como uma manifestação da igreja na antiga aliança. Israel não é nada mais, nada menos do que isso. Ela está apontando para algo que é perfeito, é sombra. Não é um teste, irmão. Deus não está testando para ver se vai dar certo. Não é isso. Mas é uma tipologia. Ele está simbolizando algo que é perfeito. É um exemplo, assim como o nosso casamento. Nosso casamento é o quê, irmão? Nós somos cheios de defeitos. Eu tenho meus defeitos, minha esposa tem os defeitos dela. E a gente vai se completando, se ajudando, tentando harmonizar as coisas para viver junto. Nosso casamento é perfeito? Não. Só que ele aponta para um casamento perfeito de Cristo com a sua noiva. A criação dos nossos filhos. Eu sou pai. Eu não sou um pai perfeito. Eu vou ter muitos erros. Ok? Só que o que eu, como pai, faço com o meu filho? Quando ele erra, quando ele falha, eu vou discipliná-lo, vou corrigi-lo com amor, e ele nunca vai deixar de ser meu filho. Mas eu sou um pai perfeito? Não. Eu também vou falhar com ele. Só que a minha paternidade, ainda que imperfeita, ela aponta para uma paternidade perfeita de Deus para com seus filhos. Então, tudo que nós olhamos, que foi instituído por Deus, casamento, paternidade, governo, ele aponta para algo que é perfeito. Então, é imperfeito aqui no mundo, porque ainda somos pecadores, redimidos, é verdade, mas ainda pecamos. Mas aponta para algo que é excelente, perfeito, que não vai ter falhas. Naquele dia, na família de Deus, o nosso Pai, irmãos, ele é perfeito. Hoje, posicionalmente, na salvação em tempos passados, né, na eternidade passada, quando Deus viu o seu povo, os seus filhos, a sua igreja, ele enxerga ela perfeita. Como Paulo diz em Efésios, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Então, a igreja é perfeita hoje, irmãos? Local não, cheio de defeitos. Irmão que está com problema no casamento, outro que tem os filhos que estão nas drogas, o outro que está com problema no trabalho. A igreja local não é perfeita, é cheia de defeitos. Por isso que nós não podemos usar o argumento que o irmão Fábio disse aqui ontem. Estou decepcionado com o cristianismo. Não, irmãos. O cristianismo é um ajuntamento de pessoas que não são perfeitas, mas que nasceram de novo e o seu espírito está em conexão, unido a Cristo. E aí, posicionalmente, ele é perfeito. Sim. Mas em Cristo, mas na sua vida normal, natural aqui no mundo, somos cheios de defeitos. Então, como é que o Senhor agiu em relação à antiga aliança? Ele não deixou Israel, olha, vocês são meu povo, te dei as leis, está tudo aí, agora se virem. Irmãos, quando isso aconteceu, foi a era dos juízes. Foi talvez a era mais trevosa em Israel. Não tinha uma liderança, não tinha um governo, não tinha ninguém que dissesse, chame o povo, eles estão pecando, vamos retornar, vamos levantar o altar novamente, vamos restabelecer o culto. Não, ninguém fazia isso em Juízes. E aí o povo levantava aqui, caía ali, o inimigo invadia, roubava o trigo, as uvas do lagar e acabava com tudo, e o povo ficou assim, até que vem o primeiro rei. Mas como é que o povo em si, Israel em si, funcionava? Olhando para Israel como uma manifestação da igreja, uma tipologia da igreja, o ajuntamento. Quem é que ministrava em Israel? Quem administrava o culto? Quem lia a lei? Quem anunciava para o povo as boas novas do Senhor? Sacerdote. Então, o Senhor não deixou eles sem uma liderança. Percebe a importância? O meu tema aqui hoje é justamente falar sobre o ministério na igreja. A importância do ministério. Quem eram os ministros na antiga aliança? Sacerdotes. Sacerdotes eram separados por Deus para uma tarefa, uma função, um ofício específico. E é especificado nas Escrituras qual era a sua função. Não era o profeta, irmão. Não era o rei. Era o sacerdote. O sacerdote era responsável pela administração do culto, pela leitura da lei, que é a pregação da palavra, ok? E os sacerdotes eram responsáveis também por assistir os necessitados. Eles recebiam as ofertas no tabernáculo, posteriormente no templo também, e eles dividiam entre si aquilo que foi
programado pelo Senhor, dito pelo Senhor, que eles tomassem a parte deles, porque eles não tinham trabalho, né, não tinham finanças, não tinham nada disso, eles dependiam de fato das ofertas que o povo levava, eles faziam a divisão do que cabia a eles, né, um sumo sacerdote orientando os demais sacerdotes, faziam a divisão do que cabia a eles e a família deles, e sacrificavam as partes, por exemplo, do cordeiro, que era para o sacrifício, ou do animal que era para o sacrifício, e também distribuíam ofertas de cereais para os órfãos, viúvas e necessitados. Então, os sacerdotes lideravam a igreja da Antiga Aliança. Então, a igreja da Antiga Aliança, Israel, não era um povo solto ao vento. Eles tinham tudo estabelecido pelo Senhor, como seria. Vamos ler um texto em Números, capítulo 3, versículo 7. Números, capítulo 3, versículo 3, primeiramente. Olha como que eles eram separados. Percebe que Moisés vai falar aqui. Como que o Senhor separou o sacerdócio. O profeta, ele era chamado pelo Senhor. Claro, desde o ventre, já nascia com um propósito, ele era profeta. Mas ele não era ungido a profeta. Você não vê ninguém ungindo ninguém na Antiga Aliança a profeta. Percebe? Mas o sacerdote não. O sacerdote era consagrado, era separado pelo Senhor para uma função específica. Veja, Números capítulo 3, versículo 3. Diz assim, são esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos, veja. Eu estou lendo na NVI, talvez esteja um pouquinho diferente da de vocês aí. Que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Eles foram ungidos e ordenados sacerdotes. Olha a separação, a questão da consagração, o separar de Deus. Quem instituiu a liderança na igreja? Deus. Não foi Moisés da cabeça dele, vem cá, Arão, vamos fazer um negócio aqui. Não, irmão. Quem instituiu foi Deus. Homens da tribo de Levi, separados por Deus, aqui no caso, os descendentes de Arão, separados por Deus para um ofício, para uma tarefa. Veja o verso 7. Qual era a tarefa? Qual era o ofício? Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro. Aleluia. O que era a tenda do encontro, irmão? O tabernáculo. Que o tabernáculo era perfeito? Não, tinha que desmontar, montar de novo, colocar as cortinas, os pelos de animais, os couros, né, dos animais, dividir tudo certinho. Era a maior trabalheira. Era perfeito? Não. Talvez ia quebrar lá um pau da barraca, estragava, quebrava, tinha que pôr outro. Tabernáculo. Mas para que o tabernáculo imperfeito aponta? Para a igreja, que é algo perfeito. Dentro do tabernáculo tem toda aquela tipologia de Cristo, mas a igreja que está dentro de Cristo, aleluia, ela é perfeita. Amém. O tabernáculo era a sombra de algo perfeito, irmão, que é a igreja que vai se manifestar. Agora, se na tenda da congregação, que é o tabernáculo, a igreja local, vamos dizer assim, visível da antiga aliança, onde tinha um ajuntamento do povo, tinha liderança, por que hoje na igreja não vai ter? Se tinha ministros, tinha ministério, pessoas responsáveis pelas obrigações da tenda do encontro ou do tabernáculo, como que hoje não teria? Percebe, irmãos? Vamos terminar de ler. Fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Como é que está na tradução de vocês? Percebe? Na NVI ela traz a tradução. Eles tinham obrigações próprias no tabernáculo, a mesa dos pães, o candelabro, trocar o azeite lá, colocar para deixar o candelabro aceso, preparar tudo lá fora, nos dias do sacrifício, preparar tudo. O culto na antiga aliança era sangrento. Era sangue o tempo matando animal, derramando e traz e volta. Irmãos, você imagina o trabalho que dava. Aí o que o Senhor institui? Homens, os sacerdotes, descendentes de Arão, da tribo de Levi,
que vão cuidar das obrigações próprias da tenda da congregação. As obrigações próprias. Cuidar de tudo que pertencia ao Senhor ali dentro. E no dia da expiação, no dia das reuniões do culto, cuidavam dos sacrifícios, depois da limpeza de tudo. Imagina, no deserto, um calor danado, o tanto de mosca que não dava, aquele monte de sangue derramado. Não eram as irmãs que faziam a limpeza do templo, eram os sacerdotes. Hoje em dia tem zeladora na igreja. Eram os sacerdotes, irmão. Os ministros. Entende qual é o ponto? O ministro é para servir, é para o serviço. E os sacerdotes aqui, os ministros, veja, hoje eles estariam no púlpito sentados. Entende? Esperando limpar, colocar água, fazendo seu... Irmãos, ministro não é para estar sentado no púlpito engessado, é para estar servindo. Ele passa a bandeja, ele faz a limpeza, ele limpa a ovelha, ele tira o carrapicho, aqueles estão chegando cheio de mágoa. É ele que vai fazer isso. É o ministro, aqui simbolizado no sacerdote. Veja, e aí ele termina, aqui na NVI ela traz, e fazendo, a parte B do versículo, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão, que era o sumo sacerdote, e para toda a comunidade, para o povo. Quem é a comunidade? Comunidade de Israel, povo de Israel. Ou seja, o sacerdote estava ali para servir o povo. O sacerdote era o ministro. Veja, verso 11. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo, quem é aqui? Quem é que institui ministros? Quem é que escolhe os ministros? É eu? Não, vou falar o Marlon é o pastor, o Fábio é o presbítero. Que o Senhor disse: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Era o primogênito ali. Os levitas são meus. Aleluia. Os sacerdotes, aqueles que iriam servir no tabernáculo e posteriormente no templo, eram do Senhor. Então, imagina, o judeu gostava de ter filho, mas imagina, 8 filhos, todos vão ser sacerdotes? Não. O primogênito era escolhido dentre a tribo de Levi. E aí eles iam servir no tabernáculo e no templo. Então, quem é que escolhe? Senhor. Ministro não é ministro por si próprio, como o Fábio disse aqui ontem. Não é seminário que forma ministro. Ninguém vai para vou para o seminário para eu ser pastor. Não, irmão. Nós não somos contra buscar o conhecimento, ir por seminário, não. Mas quando ele vai, ele já tem que ser. Ele vai apenas adicionar conhecimento, aprender mais coisas para alimentar melhor o seu povo, para cuidar melhor da igreja. Não é para tentar ser algo que ele não foi chamado para ser. E alguém aqui da tribo de Judá tentar servir no tabernáculo? Ia morrer, irmão. Porque o Senhor não instituiu, o Senhor iria fulminar eles. Porque instituído por Deus eram aqueles que o Senhor separou. Então, o Senhor que separa os seus ministros. Os ministros são dele. É de Deus. Então, precisamos ter em mente isso, que a comunidade na antiga aliança eram ministradas pelos sacerdotes. Então pense como se Israel, o ajuntamento ali, fosse a igreja e os sacerdotes, hoje, os presbíteros. Ok? Mas vamos ver como é que isso funciona. Porque a antiga aliança passou. E dentro da própria antiga aliança, entenda, irmãos, o Senhor rejeitou o ministério levítico, o ministério sacerdotal. Tanto o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, como os demais sacerdotes. Primeiro, líderes não são perfeitos. Sacerdotes também tinham seus defeitos, também tinham seus problemas no casamento, com os filhos, e sacerdotes também tinham problemas. Veja ali, né? Seus filhos. Então, todos os sacerdotes têm uma vida normal. Ministro, irmãos, tem uma vida normal. Nós temos problemas. Nós não somos perfeitos. Nós pecamos, nós falhamos. Nós precisamos de cuidado dos irmãos. Precisamos de apoio das nossas esposas. Nós necessitamos disso. Então, perceba,
Vamos para Malaquias, capítulo 2. Vamos ver que o Senhor, ainda na antiga aliança, ele está rejeitando os sacerdotes e o ministério sacerdotal. Malaquias 2. Verso do 1 ao 9. Diz assim: E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram ou não me honraram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Ou seja, o Senhor estava acabando com o ministério sacerdotal aqui. Por causa da desonra. Por quê, irmãos? Imagina, era instituído corretamente na lei como o animal deveria ser para o sacrifício. Perfeito, um mancebo limpo, branco, daquela simbolizando tudo apontando para Cristo. Não podia ser aleijado, ter osso quebrado, tinha que ser um cordeiro perfeito. Só que o sacerdote, o ministério sacerdotal, os sacerdotes começaram a se corromper a ponto de receber qualquer tipo de animal para o sacrifício, a ponto de receber animais roubados. O povo vinha de todas as cidades ou de todas as tribos para o dia do sacrifício. Aí ele era muito distante a viagem, eles passavam na fazenda do vizinho, roubavam o cordeiro e levavam para o sacrifício. E o sacerdote sabia. E ainda chegava lá no altar e sacrificava. Pensa, irmão. Acontece algumas coisas assim hoje. Algumas ofertas de alguns seres, né? Mas a desculpa é não, está ofertando de coração, vamos receber, irmãos. Olha isso. Está dizendo, eu exterminarei a sua descendência. O Senhor rejeita o ministério sacerdotal, aquele tipo de liderança ainda na antiga aliança. Ainda lá, não esperou a nova aliança, Cristo morrer para o Senhor rejeitar o sacerdócio, irmão. O Senhor ainda na antiga aliança está olhando para os sacerdotes e reprovando eles. Está olhando para o ministério da igreja da antiga aliança e reprovando eles. Percebe? Veja, verso 3. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas ofertas e lançarei vocês fora com os excrementos. Olha a rejeição de Deus. O mistério não é brincadeira, irmãos. Então vocês saberão que fui eu que lhe fiz esta advertência para que minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor. Agora nós vamos ter um problema. Se o Senhor rejeita, como é que a aliança é mantida? E agora? Vamos ver. Verso 5. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Ele, o patriarca. Levi, Arão, eles tremeram. Aí vem, a verdadeira lei estava em sua boca. Eles eram responsáveis pela leitura da lei, pela pregação. A pregação era a leitura da lei. Então, a verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O que o sacerdote, o ministro da antiga aliança, era responsável?
ele era o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque a lei moral revelava a vontade de Deus para o seu povo. Então, quando eles liam a lei, eles estavam trazendo uma mensagem do Senhor. Quem era responsável por advertir o povo? O profeta. Mas quem é responsável por pastorear, ministrar, administração do culto e tudo mais? Os sacerdotes. Percebe? Então vamos lá. Mas vocês desviaram do caminho. Veja, desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês que quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o Senhor que está quebrando a aliança. Quem quebrou a aliança foram eles. Veja, vocês tinham tudo para ser bem-sucedido no ministério em relação à igreja. Levi e Arão me honraram, mantiveram a lei, o culto, a pureza na igreja, mas vocês desviaram, e por causa de vocês desviaram muita gente. A responsabilidade do ministério, irmãos. Por isso que não pode ter um ministro, um pastor presidente, porque se ele cair, ele leva consigo muita gente. É um corpo de presbítero, um corpo aqui de sacerdote. Só que aqui caíram todos e levaram consigo o povo. Corromperam o culto ao Senhor, os sacrifícios, as ofertas e tudo mais. E aí nós vamos ver para frente a questão do roubar ao Senhor. Por que o povo parou de levar o dízimo, a oferta? Por quê? Porque os sacerdotes estavam corrompidos, desviando as ofertas. Então o Senhor está rejeitando aqui. E por causa deles o povo parou. Vou levar para quê se eu sei que estão me roubando? Eu estou levando para o sacrifício, eu estou levando para as viúvas, eu estou levando para os órfãos. E estão me roubando. Vou parar de dar. Vou parar de ofertar. Irmãos, era isso. Tá nítido, o texto é autoexplicativo. Não precisa de falar muita coisa, não. Tá? Verso 9. Diz assim, por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Irmão, gravem isso aqui. Parcialidade no ministério. Fábio é presbítero, Marlon é presbítero, o outro é presbítero. Aí Fábio pecou, Fábio caiu, Fábio falhou com a esposa, com alguém. Parcialidade. Fábio é muito meu amigo. A oferta do Fábio é grande. Então, vamos relevar o erro do Fábio. Mas o Marlon, que a oferta é pequenininha, o Marlon fez isso aqui, nós chamamos o Marlon e Marlon, você pecou, e você... Irmão, parcialidade no ministério. O ministro não tem lado, irmão. A igreja, na verdade, não tem lado. O lado do ministro, o lado da igreja é o lado da palavra. É o lado do Senhor. Percebe? Isso aqui fala de disciplina, irmão. Disciplinar o Fábio que falhou com amor. Eu chamo o Fábio junto com o corpo de presbítero. Fábio, o que está acontecendo? Você fez isso, isso está acontecendo assim, assado. Fábio vai se explicar. Nós vamos exortá-lo, vamos corrigi-lo e que ele siga o seu caminho. Mas se aconteceu novamente, chamamos o Fábio, não há arrependimento, aí nós tiramos o Fábio do ministério. Irmãos, é isso. Não pode ter parcialidade, porque ministro, tá aqui. O que eu falei que vocês têm que ter em mente no começo? É o meio pelo qual o Senhor governa a sua igreja. E para manter a pureza na igreja, é necessário tirar Fábio quando Fábio não se arrepende. Se Fábio se arrepende, amém, irmãos. Vamos abraçá-lo, ajudá-lo, estamos juntos. Mas se chama a atenção de Fábio, corrige Fábio, exorta Fábio, Fábio não se arrepende, o coração está endurecido e corrompido, irmãos. Fábio não faz mais parte do ministério. Pode vir congregar, cantar, mas não ministra. Imparcialidade. Não, comigo é a mesma coisa, estou
Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Comigo a mesma coisa. Eu não posso ter medo de exortar Marlon, Fábio, vocês não podem ter medo de me exortar, irmão. Se somos do Senhor, vamos ter a humildade de ouvir quando falharmos. Mas às vezes nós erramos assim. E não olhar para o erro do Marlon, não olhar para o meu erro, não me exortar, me deixar, Não, irmão. E aprendamos isso nessa noite. E esse foi um dos motivos da rejeição do ministério. Dessa noite não, essa tarde, né? Dessa manhã. Vamos ver o verso 11 e 12. Não, desculpa. Aqui até o 9. Então, se Deus governou a igreja da antiga aliança por meio dos sacerdotes, agora nós não estamos na antiga aliança. Deus rejeitou o ministério sacerdotal e agora, como é que ele governa o seu povo? Vamos para Hebreus, capítulo 7, verso 2. Hebreus 7, 2. Sete, 12, desculpa. Então tinha um sumo sacerdote, tinha os demais sacerdotes que ministravam para a comunidade. O Senhor rejeita o ministério do sumo sacerdote e dos sacerdotes, levitas. E agora? Como é que o Senhor governa o seu povo? Quem é, então, aquele que está acima, é o sumo sacerdote para governar o seu povo? Diz assim, verso 12. Certo que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Mudou o sacerdote se o Senhor rejeitou? Mudou, irmão. Por que mudou? Léo, tem sacerdotes hoje? Na terra, não. Mas a igreja nunca deixou de ter um sacerdote. Temos aqui, a leitura aqui, depois vocês leiam em casa o capítulo inteiro, é de um sumo sacerdote superior ao sacerdócio de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebe, irmãos? O Senhor não deixou a igreja. Rejeitou aqueles líderes, aquele modelo, mas ele permanece com um sumo sacerdote que é perfeito, puro, íntegro, incorruptível, e por meio desse sumo sacerdote, que intercede pelo seu povo, ele tem outros, agora em um outro modelo, não de sacerdócio, aqui na igreja visível no mundo, que está governando o seu povo. Então veja, um sumo sacerdote, um ser supremo, que é Cristo Jesus, aleluia, que é o nosso sumo sacerdote, continua a interceder por nós diante do Pai. E que este sumo sacerdote institui um modelo de governo para o seu povo. Por quê? Como é que o Senhor governa todas as coisas, mas como que do trono, não presencialmente, ele governaria todas as igrejas locais que existem em todas as gerações? Ele governa soberanamente, mas no íntimo aqui, presencialmente, tete a tete, ele deixou pessoas responsáveis por esta função. Amém. Ok? Veja, verso 12 nós lemos, verso 21, no mesmo capítulo 7. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhes disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Cristo é o sumo sacerdote para sempre. E quem jurou isso a ele foi o próprio Pai. Lembra da aliança de Levi? Senhor rejeita, mas mantém. Ok? Aqui, irmão, o nosso sumo sacerdote, ele é para sempre. Ele é eterno. Só que veja, o verso 12 que nós lemos diz, certo que quando a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Por quê? Não está falando da mudança da lei do Senhor, mas de alguns detalhes, por exemplo, no modelo de serviço. Quando o sumo sacerdote falecia, um exemplo, quando Arão faleceu, acho que esqueci o nome, Eleazar, eu não lembro agora o nome do filho mais velho dele que assume o sumo sacerdócio.
Tinham talvez alguns detalhes, não que envolvia a lei do Senhor, que isso seria imutável, ele não poderia mexer. Mas alguns modelos, como Arão, no sentido de governar os sacerdotes, talvez o seu filho não concordasse, tinha alguma outra ideia em relação a isso. Então, muda-se algumas regras, muda-se algumas questões. Então, veja, quando o Senhor rejeita o modelo sacerdotal e o sumo sacerdote, e agora vai nascer um que é para sempre, irmãos, a mudança de lei, a mudança de regras, modelo de culto. Nós vamos chegar aqui e matar animal, irmão? A mudança. Porque ele foi o próprio Cordeiro e de uma vez por todas se sacrificou. Percebe a mudança? Mudou o sumo sacerdote. Aquele, irmão, já foi. O que nós temos hoje não vai mudar mais. Ele já morreu, mas ele ressuscitou, ou seja, ele continua vivo. Não pode ter outro para assumir e mudar. Nós não vamos mudar. Nós não somos sacerdotes. E nós não vamos mudar aquilo que o Senhor instituiu. Percebe? Entende qual é o ponto aqui? Quando um sacerdote morria, o outro que ia assumir, sempre havia alguma mudança. No nosso caso, nosso Cristo não morre mais. Aleluia! Então não tem o que mudar, já está estabelecido por ele próprio. Verso 21. Verso 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. A morte não impediu o nosso Cristo de continuar o seu ofício. Impede dos homens normais. Eu morri aqui, acabou meu ministério, irmão. Fábio morreu, acabou o ministério de Fábio. Talvez suas mensagens vão continuar falando, mas o serviço dele ele não vai trabalhar como aqui? Já morreu. Agora Cristo não, irmão. Aleluia! Cristo morreu, ressuscitou e continua. É para sempre, é eterno. O ministério de Cristo é eterno. Veja, então o seu governo, o modelo de sumo sacerdote é eterno. Verso 23, 24. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. É permanente, é eterno. Ok? Então, como é que o Senhor faz hoje? Por meio de um sumo sacerdote, nós temos. A igreja continua, o povo de Deus continua tendo um sumo sacerdote. Amém? E a igreja? Nosso sumo sacerdote está no trono, está nos céus. E aqui? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo 3, 1. E aqui a gente vai caminhar já para o fim. Diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Na de vocês vai estar episcopado, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Ok? Deixa eu pegar aqui, eu vou ler na versão de vocês para a gente não ter problema. Só um minuto. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Até aqui por enquanto. Como é que o Senhor governa o seu povo hoje? Primeiro ponto. O bispo aqui, a palavra episcopo, o irmão Fábio já introduziu aqui ontem, é o supervisor. Só que, no nosso entendimento, e aí eu vou colocar, eu sou meio presbiteriano nessa questão,
que eu sou um bicho de 7 cabeças. Sou meio congregacional nos cânticos, presbiteriano no modelo de governo, batista na forma de batizar. Mas, amém. O que acontece? A palavra episcopos aqui, de fato, é supervisor, é alguém que supervisiona. E a tradução para bispo. Só que vamos entender a questão aqui. A maneira como Paulo fala, e algumas outras palavras, o próprio Pedro, 1 Pedro 5, quando ele se coloca, eu sou presbítero entre vós, a palavra lá também é episcopo. Então veja, a palavra para bispo, presbíteros, ou até, em alguns casos, pastores, é a mesma palavra no grego. Ou seja, para mim, como um intérprete aqui fazendo exegese do texto, é a mesma pessoa que atua de formas diferentes. Vou dar um exemplo. Chegou um novo convertido na igreja. Eu vou visitá-lo, vou tentar conhecê-lo, discipular, ajudar o irmão até que as mazelas se saiam, até que deseje se batizar, quando tiver de fato nascido de novo e tal. Qual é o meu papel em relação a isso? Eu estou sendo um pastor. Alguém que está indo lá, pastoreando, cuidando, discipulando, cuidando da família, tentando entender o irmão e ajudá-lo. Estou pastoreando ele. Percebe? Quando eu estou aqui ministrando, eu estou como um presbítero que está apto a ensinar ou um pastor mestre. Mas eu sou a mesma pessoa. Quando eu estou designando funções, diácono, irmão, prepara a ceia. Irmão, temos que visitar fulano, olha, tem um irmão que está com dificuldade financeira, uma conta de luz para pagar, vamos juntar uma oferta, vamos ajudar os... Eu estou funcionando como o quê? Alguém que está supervisionando, olhando os problemas e designando funções às vezes, falando com as mães, precisam visitar a irmã fulana, tem que... Eu estou supervisionando, mas eu sou a mesma pessoa. Ora eu estou atuando como supervisor, ora eu estou como pastor pastoreando, ora eu estou como presbítero. É a mesma palavra, talvez para a mesma pessoa, designando funções diferentes, mas o ofício, a função ou a pessoa é a mesma. Ele está apenas fazendo uma pessoa com funções diferentes. Então, quando ele está atuando mais como um supervisor, ele é um bispo, um episcopo. Quando ele está mais como um ancião, como alguém que está presidindo, é um presbítero. Quando ele está pastoreando, visitando, cuidando das ovelhas, é um pastor. Mas a pessoa é a mesma. Não é um bispo que está acima dos demais, que vai, você tem que fazer isso, o outro vai fazer. Não, irmão. É a mesma pessoa. Ela é bispo, ela é presbítero, ela é pastor. Entendemos também, claro, que tem irmãos que ele não vai ser os três ao mesmo tempo. É um irmão que é excelente para pastorear, às vezes, os irmãos. Mas ele não é mestre. Então, ele não vai ensinar. Ele vai pastorear, vai na casa, vai cuidar, vai trazer, vai levar, vai cuidar dos enfermos. E vai pastorear, ajuntar, acolher. Ele é um pastor. Mas talvez ele não seja mestre, ele não sabe. Se botar ele aqui para ensinar, ele não sai nada. Mas é um ótimo irmão para juntar todo mundo, visitar todo mundo, cuidar dos enfermos. Percebe? E também, às vezes, esse irmão também não vai ser presbítero. Então, é a mesma pessoa com funções diferentes. Ou podem ser de pessoas diferentes que têm ofícios parecidos. Um é pastor, o outro é presbítero, de fato. O outro, geralmente o pastor é aquele que supervisiona também, o pastor mestre. E é assim que funciona o modelo em que, na igreja primitiva, aconteceu. Quando Paulo, o texto que o irmão Fábio leu aqui ontem, de Atos 20, ele diz, chame os presbíteros de Éfeso. Veja, o que pressupõe a ideia de que lá já havia presbítero. Então, assim, ele só mandou chamar os presbíteros de Éfeso, mas lá já havia presbítero. Então, a gente entender que o modelo pelo qual o Senhor institui hoje não é o sacerdócio. Eu não posso me assentar aqui e esperar que vocês me sirvam. Temos um sumo sacerdote que está no céu. Amém. É Cristo Jesus, assentado no trono. Nós aqui somos presbíteros que servem os irmãos. Por isso que a palavra ministério, serviço. Ok? Vamos adiantar aqui, senão a gente vai ficar para trás. Paulo dá aqui as qualificações, do versículo 2 ao versículo 10. Vamos passar rapidamente aqui. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Isso aqui nós temos
talvez uma dificuldade em interpretações aqui, mas eu vou tentar trazer a que eu vejo como é mais simples e de forma que todos entendam, que eu acredito que seja a interpretação melhor. Alguns acreditam que marido de uma só mulher aqui é que a pessoa não poderia ser divorciada. Só que, para mim, se fosse isso, Paulo teria colocado isso aqui, porque a palavra divórcio na língua grega já existia e é citada em vários outros textos no próprio Novo Testamento. Então, o ponto aqui, eu não acredito que seja esse. O ponto aqui é que não haja poligamia, que não sejam bigame. Então, não tenham mais de uma mulher, porque na época, principalmente os gregos, eles tinham essa cultura de um homem ter mais de uma mulher. Então, o cara que era casado com 7 mulheres, ele não podia ser presbítero. Quando ele se convertia, como é que fazia? Por exemplo, hoje você vai para a África, vai ter tribos lá que o homem tem 7 mulheres. Aí o camarada se converte, como é que ele vem para a igreja? E agora? Separa de todo mundo, larga todo mundo, como é que faz? São pontos que a gente precisa pensar. Qual é a maneira talvez mais fácil de resolver, irmãos? Qual é a sua primeira esposa? Você vai ser responsável por manter as outras, mas relação você não tem mais. Mande o alimento, a cesta, paga a conta de luz, cuide dos seus filhos, vocês têm com as demais, mas a sua esposa é a primeira. Entende? Esse é o ponto aqui. É que o presbítero ele tinha que ser monogâmico. Ele tem que ter uma mulher. Não é que ele não poderia ser divorciado. Esse aqui é o ponto. É claro que nós entendemos a questão do divórcio na Bíblia. Então, se ele foi divorciado por questão de adultério, abandono, alguma outra coisa nesse sentido, ou violência, a gente vai acatar e não tem problema algum. Agora, o cara que, de fato, ele tá aqui, tem uma esposa, mas ele tá de olho na irmã, tá paquerando o outro, tá? Irmãos, não pode ser presbítero. São qualificações para o presbitério isso aqui. Então, verso 3, verso 2 ainda, né? Necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato e respeitável. Aqui, diante da sociedade, diante dos seus familiares, dos seus parentes, moderado. Uma pessoa que ela não é quente demais, né? Pavio curto, qualquer coisa está brigando, não, irmão. O presbítero tem que ser moderado, tem que transmitir respeito, ser respeitável. Diz aqui, sensato também. Aí vem hospitaleiro. O presbítero, irmãos, não dá para um presbítero não estar apto a não querer acolher os irmãos, receber os irmãos ou visitar os irmãos. Hospitalidade, irmão. Eu recebo o irmão Fábio lá em casa, eu recebo os irmãos lá em casa. O presbítero tem que ser hospitaleiro. Tem que estar apto para receber os irmãos, acolher os irmãos. Isso aqui é uma qualificação para o presbitério. Não, eu sou presbítero, mas não quero ninguém lá em casa. Irmãos, não é hospitalidade. Isso é qualificação para o presbitério. Ele diz, apto para ensinar. Que é outro problema hoje em dia. Né? Verso 3, não deve ser apegado ao vinho. Paulo aqui não está proibindo o consumo. O que ele está proibindo é aquele que não vive sem. Aquele que não pode, ele não vive sem o vinho. Percebe? E há um limite aqui. Paulo coloca uma régua na medição. Ele não está proibindo o consumo, porque na própria carta mais à frente ele diz para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. A questão aqui não é a proibição do consumo de álcool, a questão é ele não ser apegado. Se a gente for olhar isso, né, é melhor ser diácono do que... Porque para o diácono não seja dado a muito vinho, e ao presbítero é apenas ao vinho, ou seja, o diácono pode beber mais. Não é isso, irmão. O que Paulo está colocando é a um limite. Se consome, seja moderado. Ok? Não perca as estribeiras. É isso que Paulo está colocando aqui. Tá? Verso 4. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Então, irmãos, o ponto aqui governo começa em casa. Então,
Governar bem a sua casa é uma das qualificações para o presbitério. Temos um problema em algumas questões que às vezes o marido é cristão, a esposa não é cristã, e vem de alguns movimentos e a pessoa é um diácono, é um presbítero, e eu tenho muita dificuldade com isso, porque vai chegar um ponto que isso vai causar um problema tanto para ele pessoalmente dentro da sua própria casa, quanto para a igreja. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, e não dá para a gente entrar em detalhes aqui e expor tudo por causa do tempo, mas a gente precisa ter cuidado quando a gente vai instituir presbítero, porque existem qualificações e base, irmão, está aqui, escrito, para a gente, nessa escolha, não se precipitar. Tá? Verso 6. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser neófito ou recém-convertido. Nós estávamos conversando ontem sobre alguém que, com 6, 8 meses na igreja, é líder. Irmãos, não pode ser novo convertido. Presbítero tem que ter maturidade. Não é que ele tem que ser velho, não. Se for também e for maduro, não tem problema, é um ancião. Mas ele tem que ter maturidade. Nós não podemos pecar também, às vezes, na plantação de uma igreja. Ah, mas na necessidade chama fulano, irmãos. Não tem isso. O Senhor governa a sua igreja. E ele vai levantar os seus líderes, os presbíteros são meus, os levitas são meus, diz o Senhor. Então é ele quem vai levantar, irmão. Nós não podemos impor as mãos e separar alguém para o presbitério novo convertido. Não dá. E aí Paulo diz o porquê. Ele diz, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, porque a gente não vai ter tempo de passar, tem que passar. Mas concluindo, Cristo é o sumo sacerdote e supremo pastor da igreja. Ele é que, por seu sacrifício perfeito, intercedeu ao Pai em nosso favor, e como bom pastor cuidará do seu povo até o tabernáculo eterno. Aleluia! E Cristo, enquanto não chegarmos lá, Deus instituiu homens, ok? O outro ponto. Marido de uma só mulher. Antigamente a gente poderia falar assim, não, a mulher pode ser pastora? Não, se ela puder ser marido de uma só mulher, hoje a gente não pode mais falar isso. Tem mulher aí que é marido de outra mulher. Mas não, irmão, não existe pastora. Assim como não existe apóstolo, nem bispa. Não, irmão, biblicamente não. O que existe são invenções humanas, mas biblicamente não. Não. Existe diaconisas, sim. Paulo, no mesmo texto aqui para frente, vai falar sobre as mulheres. Ele fala das qualificações dos diáconos, que nós não vamos conseguir passar aqui. E no final das qualificações dos diáconos, ele fala as mulheres. Ele não está falando ali das esposas dos diáconos, porque se fosse, ele citaria. E aqui, depois, ele vai citar sobre as esposas dos anciões. As mulheres mais velhas, por exemplo, as mais novas e tal. Ele vai citar especificamente, mas lá não. Lá, para mim, ele fala de fato de irmãs que servem como diaconisa. Ok? Vamos aqui, para concluir, né? Enquanto não chegarmos lá, Deus instituiu homens para que por meio deles a igreja seja ministrada. Esses homens têm a função de administrar o culto ao Senhor e os sacramentos. Nós estamos fazendo aqui, administrando o culto. Nós vamos fazer mais tarde, administrar o sacramento, a ceia do Senhor, batismo e tal. Então, ministrar a palavra, ensinando, aconselhando e, quando preciso for, disciplinando os membros da comunidade com amor, segundo as Escrituras. Lloyd Jones diz que talvez um dos pontos de principal bagunça, e na época dele já tinha dança, porque ele cita dança, no culto ou na igreja, é a falta de disciplina. Irmãos, disciplina faz parte da igreja local. Disciplinar não é abandonar o irmão, é com amor exortá-lo. E quando há arrependimento, acolhê-lo. Mas quando não há, irmãos, tem que se manter a pureza na igreja local. Tem que se manter. Disciplina faz parte do corpo de Cristo da igreja local.
Se eu estou acima do peso, obeso, colesterol alto, diabetes, eu preciso disciplinar o meu corpo, a minha alimentação. Se no meu corpo há disciplina, na igreja, que é o corpo de Cristo, há disciplina, irmãos. Conclusão aqui, esquece verso. Então, primeiro, administrar o culto, ministrar a palavra, ensinar, aconselhar e disciplinar quando preciso. Supervisionar os diáconos e instruí-los quanto aos necessitados, viúvas, órfãos ou aqueles que são menos favorecidos. Função do ministério, do presbítero e do pastor. Devem ser honrados aqueles que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra. No mesmo texto para frente aqui, leiam depois, capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre isso. A igreja tem que honrar os seus presbíteros. Seja com ofertas, financeiramente quando precisa, mas a igreja precisa honrar. Paulo diz aqui, eles são dignos de dobrados honorários. Irmãos, temos presbíteros que têm excelência quanto à ministração da palavra e que às vezes disponibilizam o seu pouco tempo que tem corrido para preparar mensagem, estudo. Eles têm que estar trabalhando e cuidando dos seus afazeres. Imaginam esses homens que não... Imagina que eles não precisassem se preocupar com essas questões e pudessem apenas se dedicar à palavra. Paulo ensina exatamente isso. A igreja deve honrar seus presbíteros. Ok? E devem amar, os presbíteros devem amar o encargo do Senhor e pastorear o rebanho sem parcialidade. Sem parcialidade. Por último, os pastores, presbíteros e diáconos não são perfeitos. Carecem do cuidado e das orações dos irmãos. Eu preciso, irmão, das orações de vocês. Seus presbíteros, na sua comunidade local, precisam das orações de vocês. Orem pelos pastores, orem pelos presbíteros. Nós não somos perfeitos. Minha esposa que o diga. Eu sou cheio de falhas, irmãos. E a melhor pessoa para falar para a gente os nossos defeitos são nossas mulheres. E nós somos cheios de falhas. Então, orem por nós. Amém? Senhor, te louvamos nesta manhã. Te agradecemos pela tua palavra. Entendemos que o teu governo, Senhor, ele é eterno e ele é suficiente para o teu povo. Mas o Senhor nos instrui e nos deixa nesta manhã conscientes, Senhor, de que o Senhor governa o teu povo por meio de ministros que o Senhor mesmo escolheu. Nós não fomos escolhidos por homens, ninguém nos impulsou em lugar nenhum, Senhor. Fomos levantados por Ti e é em Ti que queremos caminhar, queremos nos mover e existir. Deus, muito obrigado. Sentimos-nos honrados em poder ministrar ao seu povo. Sentimos-nos honrados em poder servir ao Senhor e servir ao seu povo. E queremos, Senhor, fazer isso com excelência. Nos ajude, Senhor. Precisamos ser capacitados por Ti dia após dia. Precisamos que o Seu Espírito nos dê sabedoria, mansidão. Precisamos ser moderados. Precisamos ter todo o cuidado conosco e com o Teu povo, com a Tua comunidade santa, Senhor. Pedimos que o Senhor levante mais homens para liderar o Teu povo, que tenham um chamado do Senhor e que eles tenham de fato esse desejo, que é um desejo tão glorioso, Senhor, de poder transmitir a Tua palavra e falar da Tua magnitude, da Tua beleza, do Teu amor. Ó Deus, queremos ser, Senhor, melhores hoje do que fomos ontem. Queremos estar dia após dia evoluindo nesse sentido, Senhor, de sermos melhores pastores, melhores ministros, melhores mestres, Senhor. Nos ajude. Não queremos fazer nada, Senhor, para o nosso bel prazer ou por soberba e orgulho, mas queremos fazer para que o seu povo seja aperfeiçoado na Tua palavra e glorifiquem e exaltem o Teu nome. É o que nós pedimos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.